Eu nasci em uma família de escravos. Todos eram. O que eles faziam com as crianças ali era difícil de acreditar. Meu nome é Zé Tobias. Já carrego mais de 90 anos desse couro seco aqui. Moro num cantinho, esquecido de Manaus, cercado de silêncio, mosquito e lembrança. E vou te falar uma coisa, meu filho. Viver tanto assim é igual vara de pesca torta. Um dia ela quebra. Só que antes de quebrar, eu preciso contar. Porque se eu não contar, morre tudo comigo. E morrer calado é pior que morrer 2 vezes. Tem gente que acha que escravidão acabou com assinatura de papel. Que bastou uma caneta em cima da Lei Áurea e pronto. Todo mundo foi livre, saiu dançando, batendo tambor e comendo doce na rua. Besteira. Mentira bonita para livro de escola. Aqui no mato, no meio do Amazonas, o que chamavam de liberdade era só um nome bonito para continuar sendo escravo sem coleira. Eu nasci dentro de um seringal escondido no meio do mundo. Um lugar onde o céu era grosso de árvore, o chão era barro e o patrão era Deus. Ou pior que Deus, porque Deus a gente rezava, o patrão a gente tremia. Ele mandava mais que chuva, mandava até no ar que a gente respirava. Tudo ali girava em torno da voz dele, da bota dele, do olhar dele. E bastava um gesto para a vida de alguém virar comida de bicho. A gente vivia numa casa de tábua torta, sem janela, dormindo no chão batido, comendo o que sobrava das caçadas dos peões. Se sobrasse. A farinha vinha embolorada, o charque era duro igual a raiva, e a água tinha gosto de folha apodrecida. Mas a gente comia, porque não comer significava desmaiar na lida. E desmaiar na lida significava ser arrastado pelo cabelo até o barracão para aprender a não ser preguiçoso. Meu pai era um homem de ombro curvado, calado, com o corpo marcado mais que madeira velha. Trabalhava com as mãos em carne viva, puxando seringa de madrugada sem direito nem de coçar o nariz sem pedir. Minha mãe, coitada, era feita de lágrima e resistência. Costurava os panos que a mulher do patrão jogava fora e fazia vestido para si mesma com um sorriso de vergonha. Ela sorria pouco. Quando sorria era só com o canto da boca, porque dente ela já tinha perdido num tapa de soldado que achou que ela demorou para trazer o prato. Naquele lugar tudo era regra, tudo era castigo, tudo era medo. Acordava antes do galo cantar. Se o galo atrasasse, era a gente que levava a culpa. Botava o pé na lama ainda com o olho grudado de remela. Pegava a talha e ia buscar água no igarapé, com cuidado para não escorregar, porque quebrar o pote era ficar sem beber. Voltava com a lata na cabeça, dava de comer para as galinhas, depois ia para o mato com o pai buscar borracha. Tudo isso antes do sol subir. E o sol ali não era gentil, não. Era faca quente nas costas. A gente não tinha nome. Tinha número. Eu era o 12. Meu pai era o 7. Minha mãe era o 18. Chamavam a gente pelos números como se fosse bicho de sorteio. E quem errasse o serviço, o número virava maldição. Um dia, um dos meninos derrubou a lata de leite do patrão. Teve que ficar 3 dias amarrado no tronco, com formiga caminhando pelo corpo. A gente via, fingia que não via, porque se visse demais, a pancada vinha dividida. E o pior é que a gente já achava aquilo normal. Eu cresci ouvindo que era assim mesmo, que a gente é nascido para obedecer, que Deus botou cada um no seu lugar, e o nosso era calado, abaixado, servindo. E eu acreditava. Porque quando você nasce num buraco, o mundo parece um buraco só. Não tinha escola, não tinha rádio, não tinha notícia, tinha só o barulho da natureza e o grito do patrão. E ele, o patrão, era diferente dos outros brancos. Ele não gritava como os capatazes. Ele falava baixo, sorria, oferecia doce, mas só para os pequenos que ele escolhia, os pequenos que ele chamava de favoritos. Ele passava a mão na cabeça, perguntava do sono, fazia promessas de levar para a cidade, e quando sorria o estômago da gente doía mais que barriga vazia. Eu comecei a ser notado por ele depois de uma chuva forte, quando a enxurrada levou a cerca e eu ajudei a levantar de novo sem ninguém mandar. Ele me olhou diferente naquele dia, me chamou de esperto, e eu, bobo, achei que era coisa boa. Quando a gente cresce pisado, qualquer elogio vira medalha. Daí em diante, ele passou a me chamar pelo nome, não mais número, Zé Tobias. Eu inchava o peito sem saber que aquele nome na boca dele ia virar ferida. Um dia, ele chegou na porta da minha palhoça e disse com voz doce: Zé, vem cá me avedar uma coisa na casa grande.
Minha mãe largou a panela e ficou pálida. Meu pai, sentado num toco de madeira, apertou a faca com tanta força que o dedo ficou branco. Eu olhei para os dois, sem entender. Vai, filho, ela disse, sem olhar nos meus olhos. Seja ligeiro, ouviu? Meu pai falou, cuspindo para o lado. Eu fui, porque naquela terra a gente obedecia sem saber por quê. Fui andando no barro, com a roupa suada, as pernas tremendo e o coração batendo no pescoço. A casa grande era limpa, cheirava sabão e perfume forte. As janelas tinham cortina, o chão era liso. Parecia outro mundo, um mundo onde tudo era bonito por fora, mas por dentro escondia coisa que a gente nem imaginava. Quando eu pisei no alpendre, ele apareceu. Entra, meu garoto. Hoje quero te mostrar umas coisas bonitas. A voz dele era calma, mas meu estômago virou. Eu entrei. A porta se fechou atrás, devagar, sem barulho. Quando a porta fechou atrás de mim, meu corpo gelou. E ali eu entendi que o medo podia ter gosto. A primeira coisa que me bateu quando eu entrei na casa grande foi o cheiro. Um cheiro doce, enjoativo, que grudava na pele. Nunca tinha sentido antes. Era mistura de perfume forte, sabão caro, couro de poltrona e alguma coisa podre por trás. Um cheiro escondido, como se a sujeira dali soubesse se disfarçar melhor que gente. O patrão me mandou sentar num banco perto da estante. Tinha livro para todo lado, quadro com foto de gente branca sorrindo. Coisa de cidade. Ele pegou uma bandeja com pedaços de doce e me ofereceu um. Meu estômago, mesmo com fome, travou. Come, Tobias. Aqui ninguém passa necessidade, ele disse sorrindo, com aquela fala que parecia seda, mas arranhava por dentro. Peguei o doce, mastiguei devagar, não sentia gosto, só a mão suada tremendo no colo. Depois, ele puxou uma cadeira e ficou me olhando. Um olhar demorado, um olhar que media. Eu já tinha visto olhar de nojo, de pena, de raiva, mas aquele ali era outro. Era o tipo de olhar que desmanchava a alma da gente por dentro, como se ele estivesse vendo algo em mim que eu não enxergava. Você tem algo especial, sabia? Ele falou. Só balancei a cabeça. Tinha medo até de respirar alto. Ele mandou eu limpar os pés antes de sair e disse que eu podia voltar no outro dia. Eu voltei. Claro que voltei. Porque naquele lugar, se não voltasse, o que vinha era castigo. Nos dias seguintes, comecei a ir cada vez mais para a casa grande. De manhã para ajudar a varrer, de tarde para aprender a servir direito, de noite para conversar um pouco. E todo dia o sorriso dele ficava mais largo e minha vontade de sumir maior. Comecei a notar quem mais entrava ali. Tinha uns meninos que iam como eu, 1 ou 2 anos mais velhos, e as meninas também. Sempre as mais novas, as mais ajeitadas, como diziam os capatazes. No começo eu achava que era sorte, que estavam sendo escolhidos para alguma coisa boa. Só que a verdade veio como tapa. Uma vez a menina Mariquinha, que era a mais alegre de todas, entrou na casa grande depois de mim. Eu saí primeiro e fiquei esperando o pai dela lá fora para entregar uma peça de roupa que ela tinha deixado cair. Quando ela saiu, não era mais Mariquinha. Era um pedaço de gente. Olho inchado, boca sem cor, o vestido mal ajeitado. Ela não falou nada, não olhou para ninguém. Foi andando para o barraco como quem tinha desaprendido o caminho. E no dia seguinte, ela não apareceu na lida. Disseram que estava doente, mas doente ela não estava. Era destruída. Daquele dia em diante, comecei a entender. Aquelas idas à casa grande não eram mimo, não eram carinho, não era escona boa, eram sentença. E a gente não podia falar disso. Nunca. Um dos meninos, um tal de Juca, tentou contar pro pai o que acontecia. Só sei que à noite veio um barulho estranho do barracão. No outro dia, o Juca sumiu. O pai dele dizia que tinha ido para a cidade estudar, mas o olhar dele era de quem já estava enterrando o filho na cabeça. Depois disso, ninguém mais falava nada. Eu ficava indo porque mandavam, indo porque era isso ou porrete, e cada vez que pisava naquela varanda, sentia que deixava um pedaço meu para trás. O patrão me chamava de meu moço, me dava apelido, dizia que eu era melhor que os outros. Tudo isso com aquela cara de santo, mas o toque dele queimava.
O jeito que ele passava a mão no meu cabelo era igual faca com açúcar. Quem tentava proteger os pequenos era a Dona Luísa, uma mulher velha, dos tempos que o patrão era criança. Já tinha visto mais tragédia que missa. Ela ajudava na cozinha, fingia que não via nada, mas os olhos dela diziam tudo. Quando alguma criança entrava na casa grande, ela passava a mão no ombro com força, como se fosse a última bênção. Um dia ela me puxou num canto, apertou meu braço e disse baixo: "Não olho no olho, nunca olha no olho. E guarda tudo o que sente, porque aqui quem sente sangra." Eu não entendi direito na hora, mas obedeci. E ela tinha razão. Meus pais viam, eles sabiam, mas o que podiam fazer? Nada. Meu pai já estava com as costas abertas de tanto castigo. Minha mãe, que já tinha perdido 3 filhos para o mato e 1 para o igarapé, só dizia: "Deus está vendo, meu filho. Fica firme." Mas firme como, minha mãe? Teve um dia que meu pai me viu voltar da casa grande com a roupa suja e o olho apagado. Ele levantou como se fosse fazer algo, deu 2 passos, parou, baixou a cabeça e voltou a cortar lenha. Ali eu entendi que até a coragem tem hora que cansa. E o patrão seguia, sempre com aquela calma de cobra antes do bote. O tempo foi passando, as idas aumentando, o medo virando parte de mim, até que um dia eu quase falei. Estava do lado do igarapé, lavando as mãos, quando vi um menino novo indo para a casa grande, com o cabelo penteado e a camisa limpa. Fui abrir a boca para dizer qualquer coisa, mas travei, porque ali, meu filho, eu queria gritar, mas ali quem gritava virava corpo no mato. E se você chegou até aqui, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e de me dizer de onde é que você está me ouvindo. As brincadeiras do patrão começaram devagar. Primeiro era só o jeito que ele apertava nosso braço mais que precisava. Depois, ele fazia jogo de perguntas. Quem errasse levava cascudo na frente dos outros. E não era qualquer cascudo. Era pancada para doer, mas sempre com um riso no canto da boca. Ele dizia que era para ensinar a obedecer sorrindo. A gente tinha que rir junto, mesmo com a cabeça latejando. Tinha um tal de jogo do silêncio que ele gostava. Botava 2 ou 3 de nós sentados no chão da casa grande, dizia que ia contar segredo e que a gente não podia contar para ninguém. Quem contasse perdia o direito de comer por 2 dias. Isso ele avisava sorrindo, com aquele ar de quem estava dando presente. A gente ria, sempre ria, porque se não risse, sabia o que vinha. Humilhação ali era a regra. A menina que menstruou pela primeira vez foi obrigada a mostrar a mancha no vestido para a cozinheira, que depois contou alto na senzala para todo mundo ouvir. Ou o menino que teve dor de barriga e não aguentou, foi arrastado até o rio com a cabeça enfiada dentro d'água, para aprender a segurar, dizia o capataz. A comida era outra forma de castigo. Farinha de cupim era comum, aquela que tinha bolor, gosto de madeira podre. A aguarrinha do igarapé, cheia de folha, bicho morto, e no verão ficava morna igual caldo de febre. Mas era o que tinha. A gente bebia com medo, porque ficar com fome era normal, mas ficar sem água era a sentença. A gente comia 1 vez por dia. Quando comia, tinha semana que a panela vinha só com água amarela e um osso de galinha para fingir sabor. Às vezes, alguém dizia que ia caçar. Sumia 2 dias, voltava com um tatu ou um macaco e a gente comia sem perguntar. Fome apaga a pergunta. Mas teve um dia que a coisa virou outra. Um menino novo, nome dele era Bentinho. Estava ali há pouco tempo, filho de uma mulher que veio de outro seringal. Era esperto, arisco e com o olho cheio de raiva. Não aceitava tudo calado. Teve uma vez que ele cuspiu no chão perto da casa grande e o patrão fez ele lamber o chão. No outro dia, Bentinho não apareceu. Sumiu de madrugada. Ninguém viu. A esperança bateu. A gente achou que ele tinha conseguido, que tinha fugido mesmo, que estava livre em alguma canoa, indo embora daquele inferno. Doce engano. 3 dias depois, trouxeram ele amarrado num pau, carregado por 2 homens. Estava descalço, o corpo cheio de mordida de bicho, a cara arranhada.
o olho esquerdo fechado de tanto inchar. Jogaram ele no meio do terreiro, como se fosse porco do mato. O patrão apareceu com uma calma de missa e disse: "Isso aqui é o que acontece com quem acha que pode ser mais esperto que o dono da terra." Mandou amarrar o menino em pé num tronco, no sol, o sol mais quente que eu já tinha sentido. E ele ficou lá, um dia inteiro. 2, 3. Ninguém podia dar água. Ninguém podia falar com ele, nem olhar por muito tempo. Eu tentei. Uma vez, caminhei com uma cabaça escondida. A cozinheira me viu. Disse só uma frase: "Se tu for, é tu que vai pro tronco amanhã." Voltei e chorei, mas nem lágrima saía mais. Depois do terceiro dia, soltaram ele. Ele caiu no chão, todo molhado de si mesmo. Nunca mais andou direito. Ficou com a cabeça mole, o olho sempre no vazio. E o pior, nunca mais falou. Aquilo arrancou a voz dele, e eu entendi ali que tinha coisa pior que morrer. Foi nesse tempo que comecei a duvidar de Deus. Porque eu rezava, a gente rezava. Todo dia, minha mãe juntava a gente e pedia proteção. Mas se Deus estava ouvindo, então era surdo, o cúmplice. Porque o que acontecia ali não era castigo, era maldade mesmo. Maldade que andava de bota e comia na mesa. Os adultos sabiam, todo mundo sabia, mas calavam. E o silêncio deles pesava mais que corrente. O pai do Bentinho olhava para o chão, os olhos secos, o corpo dobrado. A mãe já estava sumida desde o mês passado. Diziam que ela tinha virado presa de bicho, mas ninguém viu o corpo, ninguém viu sangue. E isso deixava tudo mais estranho. Foi então que a Mariquinha sumiu. De novo ela. Aquela menina que antes cantava feito passarinho e que depois da casa grande virou sombra. Um dia simplesmente não apareceu. A mãe chorava escondido, o pai bebia água ardente, que um peão fazia com casca de fruta. Perguntaram pro patrão. Ele disse que ela tinha fugido. 2 dias depois encontraram o corpo dela no mato, rasgada, cheia de marca, mordida de bicho, diziam. Mas não era bicho não, era coisa de gente. O patrão foi até o local, olhou, coçou a barba e disse com voz de tristeza: "Foi cobra, essas matas estão cheias. Tem que cuidar melhor dos filhos, viu?" E foi embora. Eu fiquei parado, olhando para o corpo dela coberto com folha e pensei: cobra? Eu olhava para o mato e sabia. A cobra usava bota de couro e paletó limpo. Eu nunca vi meu pai levantar a voz. Nem quando o capataz pisou no pé dele com bota suja. Nem quando a comida chegou com bicho. Nem quando ele enterrou 3 filhos sem caixão. Meu pai era do tipo que guardava tudo no olho. Silêncio para ele era mais que hábito. Era sobrevivência. Mas um dia, ele quebrou. Foi numa tarde abafada, com o céu pesado, parecendo que o mundo ia desabar. Eu estava varrendo a entrada da casa grande como sempre fazia. Aquele silêncio que só se ouve antes de coisa ruim. Foi quando o patrão saiu da sala e apontou para mim, fazendo sinal com o dedo. Minha mãe, que lavava roupa no tanque de madeira, viu. Parou. As mãos escorregaram do pano e ela largou a bacia no chão. Não falou nada. Só olhou para o meu pai. Ele veio andando, devagar. Os olhos dele não estavam de pai. Estavam de bicho acuado. "Deixa o menino hoje não, senhor. Tá doente." Ele falou baixo, tentando manter o tom manso. O patrão virou para ele com aquela calma perigosa. Aquela calma que vem antes do tiro. "Doente? Desde quando escravo escolhe dia de trabalhar?" "Não é isso, senhor. Só queria pedir um dia. Só um." Foi aí que o patrão andou 2 passos, puxou o facão da cintura e deu com o lado cego dele bem no peito do meu pai. A pancada fez ele cair sentado, sem ar. E antes que ele conseguisse levantar, o patrão encostou a lâmina no queixo dele. "Quer perder a língua? Hein? Quer ver teu sangue virar adubo de roça?" Meu pai só balançou a cabeça, mudo. Eu ali, parado, com a vassoura na mão, o corpo travado. Queria correr, gritar, pular em cima do patrão. Mas fiquei, porque medo é bicho que segura a gente pelo osso. A mãe se ajoelhou no chão, chorando. Primeira vez que vi. Até então ela era de pedra, mas naquele dia virou água. E cada lágrima que caía parecia que lavava um pedaço do mundo sujo que a gente vivia. Depois disso, o velho nunca mais foi o mesmo. Voltou para o trabalho com o peito manchado, a respiração fraca
e a cabeça baixa. Mas não era mais o mesmo abaixar de cabeça de antes, era outro, era desistência. Ele evitava olhar para mim. Quando eu voltava da casa grande, ele virava de costas. Começou a dormir fora do barraco, perto do roçado, dizendo que era para vigiar bicho. Mentira, era para não ter que ver o filho virando coisa na mão do patrão. Com o tempo, o corpo dele começou a ceder, a espinha curvou mais, o passo ficou arrastado, mas ele ainda trabalhava, todo dia, como se correr atrás de tarefa fosse a única forma de se punir por não ter conseguido me salvar. Eu comecei a pensar em fugir, todo dia. Planejava de noite, com a cara no chão e a mente girando. Pensava nos caminhos do mato, nos ruídos da floresta, no igarapé que dava para fora do seringal. Tinha um trilho antigo, usado por tropeiros, que diziam levar até uma vila de pescadores. Mas para chegar lá, era preciso andar dias e sobreviver. Só que cada vez que a coragem subia, vinha a lembrança da menina achada no mato e do bentinho no tronco. E ela me parava. Até que apareceu ele, o homem da corda. Ninguém sabia o nome verdadeiro. Diziam que vinha de outro seringal, que tinha matado um por enforcamento por tentar fugir. Era magro, alto, com a cara fechada e um chapéu que cobria metade dos olhos. Nunca sorria, só olhava e carregava na cintura um pedaço de corda grosso com 3 nós. Quando o bentinho tentou fugir, foi ele quem amarrou. Quando a mãe da Mariquinha fez escândalo, foi ele que a levou para conversar. A presença dele gelava até o sol. E agora? Ele rondava mais do que nunca. Comecei a esconder comida, a guardar farofa no sapato furado, pedaço de pano seco debaixo da cama. Comecei a observar o tempo, os turnos, o sono dos capatazes. Mas a dúvida ainda me prendia, porque quem errava, sumia. Foi numa dessas noites que meu pai me chamou. Estava sentado no toco perto do fogo, afiando uma faca cega que ele usava para cortar raiz. Eu sentei do lado, em silêncio. Ele não falou nada. Só me entregou um pedaço de carne seca. Primeira vez que dividia comigo sem a mãe estar perto. Eu mastiguei devagar. Ele continuou afiando, o olho no fogo. Quando me levantei para voltar para o barraco, ele finalmente olhou para mim. Não disse nada. Mas aquele olhar... Naquela noite, meu pai me olhou como quem diz: me perdoa por não ter te salvo. Começou com um elogio, que parecia doce, mas descia amargo. Você é precioso, Tobias, uma joia que nasceu do barro, disse o patrão, passando a mão no meu ombro como se estivesse acariciando um bicho de estimação. A palavra precioso ficou na minha cabeça como farpa. Dita assim no meio do seringal, com os outros meninos olhando de longe e os capatazes fingindo que não viam. Aquilo não era elogio, era sentença. E eu entendi rápido. Na semana seguinte, ganhei roupa nova. Camisa limpa com botão, calça que não arrastava no chão, sandália com sola. Tudo que parecia luxo, para quem vivia coberto de poeira e vergonha. Mas quando minha mãe me viu com aquilo, ela virou o rosto. Porque roupa bonita ali era uniforme de propriedade. Nas festas, eu deixei de assistir. Comecei a servir. Carregava a bandeja com cachaça para os senhores que vinham de fora, limpava vômito dos bêbados, entregava pedaços de carne para os convidados, mas o pior era o que vinha entre os cochichos. "Esse é o Tobias", um deles perguntou, com o olhar de quem escolhe fruta em feira. "Esse mesmo, rende mais que muito adulto", respondeu o patrão, rindo como se estivesse falando de um cavalo bem treinado. Eles riam, sempre riam. Riam das crianças amestradas, como chamavam. Faziam piada de quem obedecia rápido demais, de quem chorava baixo, de quem sabia a função sem precisar ensinar. Eu passava no meio deles com um prato na mão e o estômago virava, mas mantinha o rosto calmo, porque ali qualquer expressão fora do lugar era castigo. E eu já sabia que os castigos tinham deixado de ser com corda, eram outros, mais silenciosos, mais profundos. Uma noite, enquanto recolhia copos sujos, vi pela fresta da parede um menino sendo levado por 2 homens. Era o Tiãozinho. Tinha chegado fazia pouco. Era pequeno, magro, com cabelo enrolado e medo nos olhos.
Estava com a boca amordaçada e os 2 adultos seguravam ele pelo braço como se fosse saco de carvão. Foram para o fundo da casa, lá onde ninguém entrava, onde as portas ficavam sempre trancadas. Não vi mais nada. Só vi o vulto, o arrastar, o silêncio e a porta fechando. Na manhã seguinte, Tiãozinho estava deitado na rede, com o olhar preso no teto. A mãe dele tentava acordar, mas ele não reagia. Só piscava, devagar, como se tivesse voltado sem a alma. Aquilo me fez tremer por dias. Eu via a cena na cabeça como se fosse pesadelo que não acaba nunca. E eu sabia, meu dia ia chegar. Porque o patrão agora me chamava de meu moço. Me fazia sentar do lado dele nas refeições. Me pedia para cantar. Dizia que eu era diferente, que eu sabia obedecer com o corpo. Cada palavra dessas era um prego enfiado na carne. Até que um dia, um homem diferente apareceu. Vinha do sul, com roupa limpa demais, sotaque cantado e modos de quem nunca sujou a mão de terra. Andou pelo terreiro olhando tudo e quando me viu servindo pão de milho, sorriu. "Esse aí é seu filho?" perguntou pro patrão rindo. "Meu melhor menino", respondeu o patrão batendo nas minhas costas. "Tá ficando do jeito que eu gosto." O homem riu, abaixou, segurou meu queixo com 2 dedos e olhou meu rosto como quem mede uma peça. "Vende ele, pago bem, levo ainda hoje." Silêncio, gelado. O patrão deu um sorriso seco. "Esse não tá à venda ainda. Ainda tô preparando ele." A palavra preparando me deu ânsia. Eles continuaram conversando como se eu não estivesse ali, como se fosse boi, como se fosse saco de farinha, como se minha carne fosse moeda. Naquela noite deitei com o corpo inteiro tremendo. Não era medo, era nojo. Nojo de mim, do que estavam fazendo comigo, do que faziam com os outros, do que a gente virava ali. Não era só escravidão de trabalho, era outra coisa, mais suja, mais escura. A gente era vitrine de perversão e eu estava na prateleira principal. Depois desse dia, comecei a ouvir mais, prestar atenção nos cochichos, nas ordens dadas em código, nos olhares entre os capatazes e o patrão. Tudo tinha um segundo sentido, tudo escondia algo por trás. A senzala era um mercado e a gente produto. E quanto mais novo, mais valioso. O que me assombrava de verdade não era o patrão, nem o homem da corda, nem os castigos que vinham de madrugada com silêncio e nó. Era o olhar das mães. Porque chegou uma época em que as mães pararam de olhar para os filhos com ternura, começaram a olhar com medo. Medo do que os filhos iam virar, medo do que iam sofrer, medo de amar demais e não conseguir proteger. A dona Rosa, que tinha 2 meninos e uma menina, começou a esconder o filho mais novo toda vez que o patrão aparecia. Certa vez, ele amanheceu com febre. Ela enrolou o corpo dele num pano grosso, escondeu debaixo da rede. Fingiu que estava no mato, colhendo folha, mas o patrão desconfiou. Mandou um capataz entrar na palhoça, vasculhar tudo. Encontraram o menino, suando frio, com os lábios tremendo. Quase não conseguia abrir o olho. O capataz voltou com ele nos braços, e quando a mãe tentou impedir, levou uma coronhada na boca. "Febre não é desculpa para negar dever", disse o patrão. "Se não puder andar, vai deitado." E foi mesmo. O menino foi carregado até a casa grande. A mãe ficou no chão, com a boca sangrando, sem chorar. Só balançava o corpo, para frente e para trás, como se estivesse tentando acordar de um pesadelo sem fim. A verdade é que os filhos estavam virando maldição para as mães. Toda mulher sabia o que podia acontecer, e toda mulher sabia que não podia fazer nada. Algumas tentavam fingir, outras oravam até a garganta rachar, mas ali, fé era igual o pano molhado, não cobria mais nada. Até que uma tentou fugir. Dona Aline tinha uma filha pequena, olhos claros e o rosto marcado de tristeza. Era das mais quietas. Nunca respondia, nunca chorava, nunca errava. Diziam que o patrão tinha escolhido a menina para ser educada na casa grande. Naquela noite, a mãe pegou a filha no colo, amarrou um pano de farinha com um pouco de mandioca e tentou sair pelo mato. Chovia, a floresta fazia barulho de bicho e trovão, mas ela foi.
descalça, só com coragem e desespero. Não deu nem 3 horas. O homem da corda encontrou. Trouxe as duas arrastadas pelo terreiro, com o barro cobrindo metade do corpo. A menina chorava, mas sem som. A mãe olhava reto, como se já tivesse ido embora por dentro. O castigo foi feito de dia, na frente de todos. O patrão mandou amarrar as duas num tronco, disse que não ia bater, que não era tortura, que era lição. Ficaram 2 dias ali, sem comida, sem água, com sol de rachar a pele e chuva que vinha à noite para esfriar o osso. A menina desmaiou no 2º dia. A mãe gritava, mas ninguém se mexia. Depois, soltaram. A menina não andava mais. A mãe começou a ter espasmos e foi parar no chão, cuspindo espuma. Disseram que era fraqueza. Ali, o resto de humanidade que ainda tinha em mim começou a morrer. Eu, que antes chorava escondido, comecei a endurecer. A raiva virou armadura. Passei a olhar para o mato com desejo. Mas não desejo de liberdade. Era desejo de ver tudo pegando fogo. E foi aí que a raiva começou a se voltar contra minha mãe. Eu olhava para ela e pensava, por que me deixou ir? Por que não gritou? Por que não fez como a dona Line? Eu via ela passando a mão no meu cabelo à noite, ajeitando minha rede, tentando sorrir, e isso me dava nojo, porque carinho ali era igual fita em caixão, embelezava a desgraça. Comecei a me afastar. Dormia longe, falava pouco, olhava torto, até que uma noite, voltando da casa grande, encontrei ela ajoelhada na varanda, no barro, com a mão aberta batendo no peito. O patrão estava na porta, tomando cachaça, rindo com um dos senhores do sul. Só uma noite, ela dizia. Só uma noite, senhor. Deixa o menino dormir uma noite só em paz. Ele já aprendeu. Já sabe servir. Só uma noite. Por tudo que eu ainda acredito. Ela não chorava, mas o corpo tremia. Ele deu um gole, riu e virou as costas. E eu fiquei parado, ali, com o mundo parado dentro de mim, porque eu tinha sentido raiva dela por deixar, mas naquela hora entendi. Ela não deixava, ela só não podia impedir. Quando minha mãe começou a tossir, não foi de susto. Foi de entrega, daquela tosse que sai rasgando, sem força para pedir ajuda, nem dignidade para esconder. E eu vi no primeiro gemido que saiu dela com gosto de sangue, que aquilo não era gripe, nem frio, nem cansaço de roça. Era a morte avisando que vinha chegando. Ela tentou esconder, claro, como tudo que sentia. Pôs um pano na boca, se encolheu no canto da rede e disse que era só poeira da lenha. Mas eu conhecia. Conhecia até o jeito que ela fingia dormir para não ter que falar. A pele dela estava acinzentada, o olho fundo, a respiração parecendo puxada com ganchos. Mesmo assim, tentou levantar. Tentou varrer o terreiro, mexer no caldo, costurar pano furado, mas cada passo era como se o corpo estivesse se desfazendo. O rosto molhado de suor, mesmo sem sol. A rede virava abrigo, mas também prisão, porque ali ninguém podia parar, nem para morrer. Fui até o barracão do patrão para pedir alguma ajuda. Não pedi muito, só perguntei se podia trazer algum chá, alguma folha. Ele nem me olhou, só levantou a mão e chamou uma das cozinheiras. Manda levar um chá amargo, daquele de folha de mato. Se não sarar, que sirva de exemplo. Não se pode dar folga para a doença. Voltei com o chá quente na cuia de barro. O cheiro era horrível, um misto de terra podre com casca de cobra. Ela sorriu ao ver o gesto, não pelo chá, mas porque eu tinha vindo. Mesmo sem força, tentou me agradecer com os olhos. Bebeu o primeiro gole e quase cuspiu, mas forçou a garganta. Engoliu como quem aceita o destino. A noite caiu pesada. O céu parecia grudado na terra. Tudo parado. Até os grilos calaram. Fiquei do lado da rede, trucando o pano da testa dela, ouvindo o peito fazendo aquele barulho de coisa quebrada por dentro. Tentei massagear o braço, mas estava gelado. O olho, meio aberto, mirava o teto como se procurasse um jeito de sair dali, sem fazer barulho. Mãe! Chamei baixo. Ela virou devagar. A boca rachada, os lábios sujos de sangue seco. Tu vais sair daqui, meu filho. Eu não.
Mas tu vai. Promete que esquece esse lugar. Promete. Eu segurei a mão dela e balancei a cabeça. Mas por dentro meu corpo tremia. Ela fechou os olhos e nunca mais abriu. Ela morreu de madrugada, sozinha comigo, sem grito, sem alarde, sem que ninguém parasse para olhar. Morreu com a cabeça encostada no pano que ela usava para me enxugar quando eu voltava da casa grande. Um trapo velho, cheirando a suor e fumaça. Segurava aquele pano como se fosse meu corpo ali. Eu fiquei ali, sentado, sem chorar, com a mão na mão dela, como se pudesse segurar a alma de voltar para o céu. De manhã contei para os capatazes. Disseram que iam resolver. Resolver, para eles, era abrir um buraco rápido atrás da palhoça, jogar o corpo, cobrir com 2 pás de barro e fim. Sem vela, sem reza, sem nada. Porque ali, nem para morrer a gente valia tempo. Não podemos parar a lida por causa disso, disseram. Eu fiquei em pé, olhando, enquanto jogavam a terra por cima do corpo que me deu vida, sem um canto, sem uma lágrima dos outros. Porque chorar dava castigo. Chorar era sinal de rebeldia. Meus olhos secos ardiam, não porque eu não quisesse chorar, mas porque eu tinha esquecido como. Naquela manhã, voltei para o trabalho como se nada tivesse acontecido. Foi cortar folha, recolher seiva, carregar balde, mas algo dentro de mim tinha quebrado. Algo que nem barulho fez, mas doeu como se fosse grito engolido. Foi nesse dia que comecei a andar com um facão pequeno amarrado na canela. Um pedaço de ferro cego, velho, usado para cortar cipó, mas que agora dormia comigo, com a lâmina escondida sob o feno. Toda noite eu afiava ele com uma pedra, até a borda começar a brilhar. Não era afiar para trabalhar, era afiar para sobreviver. Minha cabeça não parava. Fui memorizando tudo, os horários dos guardas, os caminhos entre as árvores, a curva do igarapé onde a água corria mais forte, as pedras onde dava para subir sem deixar rastro. Passei a esconder farinha seca em sacos costurados por dentro da roupa. Roubei 2 talas de borracha que os peões jogaram fora para improvisar sandália. Peguei uma cabaça velha e escondi atrás da palhoça. Tudo pronto, tudo esperando o dia certo. Mas tinha ele, meu pai. O velho já não falava. Dormia perto do roçado, longe da gente. Vivia com o corpo sujo, o olho perdido e a alma em lugar nenhum. Mas respirava. E enquanto respirasse, eu não podia ir, porque deixar ele ali era como matar ele com minhas mãos. Então aguentei, mais um pouco. Fingia que tudo era normal, que eu aceitava, que a morte da minha mãe era só mais uma, mas por dentro, era a pedra se quebrando. Fiquei lembrando da última coisa que ela disse, que eu ia sair dali, que era para esquecer tudo. Mas esquecer como, mãe? Se toda vez que fecho os olhos, vejo teu corpo coberto de terra? Se toda vez que respiro, o ar me lembra o cheiro do pano que a senhora segurava quando morreu? Naquela noite, me deitei com um facão no chão, a farinha no canto da boca e o coração batendo como tambor de guerra. Porque agora só faltava o tempo dizer quanto. Minha mãe morreu em silêncio, e ali eu soube. Minha vez estava chegando. Meu pai já era sombra fazia tempo. Depois da morte da minha mãe, o corpo dele foi ficando mais leve que folha seca. Não comia direito, não falava nada, só trabalhava. De sol a sol, a cabeça baixa, os passos arrastados, como se a alma já tivesse ido embora e só o corpo tivesse esquecido de seguir. Ninguém reparava nele, nem os capatazes. Era como se fosse parte do chão, útil enquanto aguenta peso, e quando racha, joga fora. Os espasmos começaram do nada. Primeiro na mão, ficava tremendo devagar, como se estivesse frio, mesmo no calor escaldante do meio-dia. Depois, o corpo inteiro começou a se contorcer de vez em quando. No meio da lida, ele parava, firmava o pé e fechava os olhos com força. Parecia que estava lutando contra alguma coisa dentro dele. Tentei falar, tentei perguntar o que era, ele só respondia com o silêncio habitual. Até que numa manhã cinza, daquelas que o ar parece vir pesado, ele caiu. Estava puxando um saco de seiva. De repente o corpo travou, os olhos reviraram e ele caiu de cara no chão, com um grunhido baixo como um animal ferido tentando respirar. O braço ainda tentava se mover.
A mão cavava o barro como se estivesse buscando alguma coisa no fundo da terra, mas não tinha nada lá, nada além de lama. Fui correndo até a casa grande, o coração na boca, pedi ajuda. Meu pai caiu, tá se tremendo todo, tá morrendo, eu acho. O patrão nem se levantou da cadeira. Tava jogando dominó com 2 senhores visitantes. A terra cobra o que é dela. Volta pro trabalho, menino. Fiquei parado na porta, ouvindo as pedras de dominó batendo na mesa. Cada batida soava como sentença, como se Deus mesmo estivesse dizendo que não ia mover um dedo por nós. Voltei. Meu pai ainda estava lá, no chão, com a mão enfiada no barro, mas já sem força. O peito já não subia mais. Os olhos estavam entreabertos, fixos numa direção que só ele via. Morreu ali, com a mão na terra, a boca suja e o corpo torto. Ninguém olhou, ninguém parou, nem uma palavra, nem o que pena. Só passaram por cima, como quem pisa em pedra no caminho. Não levei ele para o enterro comum. Não ia deixar jogarem meu pai no mesmo buraco raso que jogaram minha mãe. Ele merecia mais, nem que fosse só um fiapo de dignidade. Esperei escurecer. Arrastei o corpo para o mato, sozinho. A terra estava molhada por causa da chuva do dia anterior. Cavei com as mãos, com o facão, com raiva. Cavei até o corpo caber. Enterrei ali, num canto do igarapé onde ele gostava de sentar quando ainda tinha forças para lembrar quem era. Sem reza, sem vela, só a lama, o vento e meu coração parado. Voltei para casa coberto de barro, a calça rasgada, a pele ardendo de cansaço e dor, o rosto seco, porque lágrima não vinha mais. Nem sabia onde ficavam, se tinham secado ou se nunca existiram. Atravessei o terreiro e vi o patrão na varanda. Ele me olhou e eu olhei de volta e não abaixei a cabeça. Primeira vez. O olhar dele apertou. Esperava que eu tremesse, desviasse, fingisse obediência. Mas eu só fiquei, firme, sem piscar, com a cara suja, o corpo podre de barro e sangue seco. Naquele instante, entendi. Não precisava mais obedecer. Não tinha mais ninguém por quem obedecer. O medo estava lá ainda, mas era um medo diferente. Era um medo que alimentava, que afiava, que servia de motor. Eu não era mais filho de ninguém. Não era mais neto, nem menino, nem servo. Eu era só o que restou. E o que restou queria sair dali nem que fosse rastejando. No dia seguinte, vi que a cerca de trás do seringal tinha cedido. A cheia do igarapé tinha levado parte da cerca, tinha aberto um vão estreito, mais fundo, escondido por galhos e lama. Ninguém parecia ter notado ainda. E foi ali que o plano começou a respirar sozinho. Esperei o fim do dia. Comecei a observar os turnos dos capatazes, a movimentação dos animais, o som dos apitos. Guardei farinha seca num pano, amarrei nas costas. Peguei uma cabaça, enchi de água barrenta mesmo. Escondi o facão entre as costelas da cinta improvisada. Sabia que a fuga podia ser morte, que o homem da corda podia estar me esperando atrás da primeira moita. Mas e daí? O que mais eles podiam tirar de mim? Já tinham levado tudo. Agora só restava fugir ou morrer de pé. E morrer de pé é melhor que viver de joelhos comendo pó de borracha e engolindo silêncio. Naquele dia eu virei pedra. E pedra não chora. Pedra só espera um momento certo de rolar a ladeira abaixo. Ninguém foge do inferno sem saber por onde. Não bastava querer. Tinha que entender o terreno. O tempo, os olhos que vigiavam, os cães que farejavam medo. Demorei dias até descobrir o mapa. Era velho, guardado no fundo da sala de ferramentas da casa grande, entre papéis de cobrança, sacos de farinha embolorada e uma caixa com pólvora seca. Peguei quando ninguém viu. Era pequeno, com riscos tortos e nomes de rios escritos com letra miúda. Alguns lugares estavam apagados pelo tempo, mas o traçado principal ainda dava para entender. O igarapé onde a cerca tinha cedido aparecia ali. E mais acima, marcado com um X preto, havia uma trilha batida chamada Passagem do Troco. Aquilo me acendeu.
Lembrei de ouvir em sussurros entre os peões mais velhos que alguns mercadores ilegais usavam aquele caminho para levar borracha sem pagar imposto. Era arriscado, mas era a única chance. Comecei a juntar comida aos poucos. Um punhado de farinha aqui, uma raiz escondida ali, um naco de carne seca que peguei quando a cozinha estava vazia. Amarrei tudo em panos velhos, escondi num buraco atrás da palhoça, coberto com folhas e pedaços de carvão. Na mesma semana, roubei um facão. Não era novo, mas era afiado. Um capataz tinha deixado encostado na cerca enquanto falava com uma das mulheres. Peguei rápido, escondi sob a camisa e enterrei do lado da comida. Passei 3 noites preparando meu corpo. Rolava na lama grossa perto do mangue, cobria o cabelo com folha amassada, esfregava casca de árvore no corpo para disfarçar o cheiro. Diziam que cachorro não achava quem cheirava igual ao mato. Eu não sabia se era verdade, mas ali qualquer esperança virava tática. Escolhi a noite depois da festa do patrão. Era sempre o dia em que todo mundo bebia demais, comia até a barriga estourar e dormia pesado. O patrão ficava na varanda até tarde, rindo alto, e os capatazes se arrastavam pelo terreiro como bois velhos. Fingi febre. Passei o dia com o rosto coberto de barro quente para parecer queimado. Tremi de leve, fiz a voz falhar, disse que estava com a cabeça girando. Dispensaram meu turno. Entrei na rede mais cedo. Fechei os olhos, mas o corpo não dormia. Cada músculo era corda esticada. O coração batia na boca. Esperei até a última lamparina apagar. Levantei devagar, peguei a trouxa de comida, amarrei o facão na cintura, cobri o corpo com barro fresco e saí. Mas antes de seguir pelo caminho da fuga, fui até a senzala. Queria ver os menores, os que ainda não tinham sido escolhidos, os que brincavam com pedrinhas e fingiam que o mundo era só aquele chão de barro. Fiquei olhando eles dormindo, cada um encolhido na própria rede, com o corpo pequeno demais para o tanto de maldade que esperava. Quis avisar, quis acordar um por um e dizer, corre comigo, mas não dava. Um passo em falso e todos iam pagar, até os que não entendiam o que estavam perdendo. Então, só olhei, gravei cada rosto, cada respiração leve e guardei dentro de mim. Depois, entrei no mato. O som da floresta me engoliu. Era barulho de folha quebrando, de bicho no galho, de respiração no escuro. Cada passo era susto. Cada arbusto parecia ter olho. Teve hora que ouvi o rugido de onça, não muito longe, e mesmo sabendo que era bicho, o coração bateu como se fosse gente vindo atrás. Mas o pior som era o da culpa. Aquela voz que ficava dentro da cabeça perguntando, e se eles te pegarem? E se eles pegarem outro no seu lugar? E se tudo isso for só mais uma ilusão? Mesmo assim continuei. A lama afundava o pé, o facão raspava na perna, a cabaça batia no quadril. O pano da comida encharcava com a umidade, mas o corpo seguia. Porque o medo agora era outro, era o de voltar. Passei a noite caminhando no escuro, seguindo o som do igarapé, tentando lembrar cada risco do mapa, cada curva, cada árvore que parecia sinal. Quando o céu começou a clarear, me escondi num buraco entre raízes de uma árvore caída. Fiquei ali, quieto, esperando o dia chegar. E quando amanheceu de vez, olhei para trás. Lá no fundo, bem longe, quase sumindo entre a névoa da manhã, dava para ver a casa grande. Pequena, miúda, fraca. Um quadrado branco no meio da mata que, por tanto tempo, pareceu imbatível. Agora, parecia só mais uma construção qualquer. E eu sorri, pela primeira vez. Eu não olhei para trás, nem uma vez, porque quem olha, tropeça no próprio passado. Os primeiros dias na mata foram uma mistura de delírio e sobrevivência. Quem acha que fugir é liberdade, nunca andou com a barriga colada nas costas e a língua seca feito pano esquecido no sol. O corpo enfraquece antes da esperança. A comida acabou no segundo dia. A farinha embolorada grudava no céu da boca como barro. A água da cabaça virou lodo. A floresta, que de longe parecia abrigo, era armadilha viva. Barulho de bicho, galho estalando, cheiro de coisa podre e o som dos próprios passos. Tudo virava inimigo. Comi o que deu. Grilo, casca de árvore, um ninho de formiga doce que encontrei numa árvore tombada, mastigava devagar, tentando enganar o estômago. Às vezes dava náusea, outras parecia banquete. A fome deixa a gente confuso. A sede era pior.
Aprendi a espremer folha, lamber orvalho, até beber da palma da mão a água que escorria dos cipós. A noite era desgraça. O escuro vinha grosso, cobrindo tudo, e o frio entrava pelo osso. Me encolhia atrás de raízes, cobria o corpo com lama para não brilhar ao luar, dormia com um olho fechado e o outro tentando entender o silêncio. Quase morri por uma cobra. Pisando devagar entre folhas secas, senti o estalo. Quando olhei, estava ali, enrolada, com o olho fixo, pronta para dar o bote. Não gritei, não fugi, só travei. Mas o bote não veio. Veio um grito, seco, velho. Fica parado, moleque! Um facão riscou o ar e a cabeça da cobra voou como pedra lançada. O corpo ainda se mexia, se contorcendo em espasmo quando a voz voltou. Tu quer morrer ou só nasceu para dar susto nos outros? O homem era miúdo, queimado de sol, cabelo branco até o ombro e um olho só. O outro era uma bola de vidro fosca que refletia o mato. Como é teu nome? Perguntou ainda com o facão pingando. Não respondi. A voz não saiu, só balancei a cabeça como quem pede desculpa por existir. Ele suspirou. Vem, tem café quente. E cobra não entra em casa com defunto na porta. Me levou até um barraco de madeira enfiado entre árvores grossas. Um cheiro de fumaça, peixe seco e barro queimado tomava o ar. A rede balançava devagar e um cachorro velho dormia na porta. Chamava-se Seu Adão. Não perguntou muita coisa. Me olhou de cima a baixo, viu o estado da minha roupa, os olhos fundos, os pés abertos em ferida, e entendeu. Tu fugiu, né? Disse baixinho enquanto passava café. Eu já vi esse olhar antes. Comi um pedaço de mandioca que parecia manjar dos anjos. O café queimou a garganta, mas trouxe a alma de volta para o corpo. Pode ficar, só não se mete onde não é chamado. E aqui a gente trabalha. Dormia de barriga cheia só com a mão calejada. Assenti. Nem força para agradecer eu tinha. Nos dias seguintes ajudei como pude. Puxava água, cortava galho, amarrava a rede, buscava lenha. O corpo doía. Mas era dor diferente. Era dor de quem vive. E o mais importante, o Seu Adão não fazia pergunta, não tocava, não mandava entrar em lugar escuro, só dividia o pão e a tarefa. Com ele aprendi a me esconder até de mim, a não andar em linha reta, a pisar sem marcar o chão, a fazer silêncio dentro da cabeça. Aprendi até a pescar com espinho e usar folha como curativo, mas o medo, esse não ia embora. Dormia com o facão do lado. Qualquer som mais forte fazia meu peito gelar, e ele via. Não dizia nada, mas via. Até que numa tarde, eles vieram. 2 homens do seringal, uniforme sujo, espingarda nas costas, olhar desconfiado. Estamos procurando um fugião, moleque novo, escuro, magro. Dizem que passou por aqui. Seu Adão coçou a barba, cuspiu pro lado. Aqui só passa bicho e espírito. Se vi gente, passou de longe e não me falou nome. Os homens olharam ao redor. Tentaram ver dentro da casa. Tá certo, mas se souber de algo, avisa. O patrão tá oferecendo recompensa. Eu prefiro recompensa de peixe gordo no anzol. Boa tarde. Eles foram embora. Só depois, no escuro da noite, é que Seu Adão falou. Sentado na rede, enrolando fumo com calma. Tu não é o primeiro, moleque. Nem vai ser o último. Esse chão aqui já carregou sangue de muito menino. Eu só plantei árvore por cima. Fiquei quieto. A gente acha que é o único na dor, mas tem muito grito escondido nesse mato. Fiquei pensando naquilo por horas. Não era só eu, não era só minha mãe, nem meu pai, nem a menina que sumiu, nem o Tiãozinho. Tinha gente demais carregando a mesma ferida, com um nome diferente. E ali, naquela rede, com o estômago cheio e o corpo cansado de um jeito bom, comecei a sonhar com o que poderia ser a vida. Não mais correndo, nem servindo, só vivendo. E antes de dormir, Seu Adão partiu um pedaço de pão duro, botou na minha mão e disse: com medo ou com fome, ninguém é livre. E ali eu chorei, em silêncio. Chegou uma hora em que até Seu Adão sabia que não podia mais me esconder. O mato te guardou até aqui, mas ele não esconde homem para sempre, disse ele um dia, me olhando fundo, com o olho bom brilhando no escuro. Tu precisa ir, moleque. O rio leva quem tem coragem de entrar. E assim foi.
Peguei carona com um grupo de barqueiros, homens duros, com pele cortada de sol e braço grosso de tanto remar. Não perguntaram nada, e eu também não respondi. Fiz de conta que era mudo. Só apontava, acenava, carregava o que pediam. Quem não fala, não entrega. Quem não entrega, sobrevive. Chegamos em Manaus depois de dias de água, lama e calor. A cidade parecia outro mundo. Gente demais, barulho demais, cheiro demais. Mercado cheio de peixe, rua de pedra molhada, carroça andando e gente vendendo de tudo. Me senti pequeno, mas vivo. Arrumei trabalho num açougue. Primeiro varrendo sangue, depois limpando tripa, até carregar peças pesadas de boi. O cheiro grudava no corpo, cheiro de carne cortada, de morte pendurada no gancho, mas não era o mesmo cheiro da casa grande. Ali, pelo menos, a morte era justa. Bicho por comida, não gente por capricho. Depois, passei para o mercado do peixe. Carregava saco, arrastava caixote, ouvia piada de feirante. A mão vivia rachada de sal, a roupa molhada, o corpo curvado. Mas o pagamento vinha, pouco, mas vinha. Era diferente servir porque queria comer do que servir porque alguém dizia que você não valia nada. Foi no mercado que conheci Maria Clara, moça da quitanda de fruta. Rosto miúdo, fala doce, mas firme. Tinha olho que enxergava dentro da gente, mesmo quando a gente tentava esconder. Me ofereceu banana um dia, eu balancei a cabeça. Não falava muito, não sabia como. Ela riu. Tu não é mudo, não. Só carrega coisa demais dentro do peito. Quer que eu te ensine a botar pra fora no papel? Não entendi, mas aceitei. À noite, depois da lida, ia até a barraca dela. Me ensinou a juntar letra, a formar palavra. Aos poucos, o A com o B virou AB, depois aba. E eu, com a mão trêmula, fui escrevendo o nome que o patrão nunca tinha direito de usar. Tobias. Maria Clara dizia, escrever é cuspir sem precisar gritar. E eu cuspia em cada letra, dor, raiva, lembrança, mas o passado não larga fácil. Um dia, no porto, carregando peixe, eu vi ele, o patrão. Velho, barrigudo, o cabelo ralo, a pele manchada de tempo. Caminhava devagar, apoiado numa bengala. Um olho morto, branco, sem vida. Mas era ele. Eu sabia. O sorriso era o mesmo. O andar era o mesmo. O jeito de segurar o chapéu, o mesmo. Meu corpo congelou. O coração disparou como tambor de guerra. A perna quis correr. O estômago quis vomitar. Por um segundo, achei que ele também me reconheceria. Mas não. Passou reto. Nem olhou. Para ele, eu era só mais um carregador qualquer, sujo de peixe e suor. E ali senti duas coisas ao mesmo tempo. Raiva e pena. Raiva porque tudo que ele fez comigo ainda queimava. Pena porque o homem que parecia Deus no seringal agora mal enxergava o chão onde pisava. O tempo tinha feito com ele o que eu nunca consegui, derrubar. Mesmo assim, minhas mãos tremiam. O peito doía. O passado todo veio de uma vez, como onda. Corri para o porão do mercado, travei a porta e fiquei lá dentro. 2 dias. Sem comer, sem sair, só ouvindo meu coração bater e a memória gritar. Foi uma crise. Corpo encolhido, suando frio, como se eu estivesse de novo na varanda da casa grande esperando a porta fechar. No segundo dia, a fome venceu o medo. Saí do porão com o rosto sujo, os olhos fundos, mas com algo diferente dentro. Decidi. Nunca mais ia me esconder. Nem de homem, nem de lembrança, nem de mim mesmo. Eu tinha passado a vida toda com medo de homem, mas naquela hora entendi a verdade. Eu passei a vida com medo de homem, mas foi quando parei de correr que eu entendi. Eles é que deviam ter medo de mim. Depois daquele dia no porto, nunca mais consegui dormir igual. O corpo ainda trabalhava, o braço ainda erguia saco de peixe, o pé ainda andava até a quitanda da Maria Clara, mas por dentro eu já não era só silêncio. A lembrança tinha virado faca sem bainha, me cortando por dentro a cada hora. Maria Clara percebeu. Ela sempre percebia. Um dia, enquanto eu rabiscava letras tortas no papel de embrulho, ela disse, Tobias, tu carrega peso demais sozinho. Deixa alguém segurar um pedaço. Fiquei mudo. Não sabia se queria abrir a boca. O medo de falar era maior que o desejo de aliviar, porque ali, dentro da memória, ainda morava o patrão, ainda morava o tronco, a corda,
a voz que dizia, meu precioso. Se eu falasse, parecia que ia trazer tudo de volta. Mas ela insistiu. Quem cala morre por dentro, quem fala sangra, mas o sangue limpa. Naquela noite sentei no chão do quartinho onde dormia e escrevi. Escrevi torto, letra grande e feia, mas escrevi. Não tinha ponto nem vírgula, só raiva, dor e lembrança. Escrevi sobre minha mãe tossindo sangue, sobre meu pai com a mão enfiada na terra, sobre a menina encontrada no mato, sobre o menino amarrado no sol. Escrevi até a mão doer, e quando terminei, chorei. Não chorei alto, chorei do jeito que sempre chorei, em silêncio, mas chorei. No outro dia, levei o papel para Maria Clara. Ela leu devagar, passando o dedo nas linhas como quem passa a mão em ferida aberta. Quando terminou, os olhos dela estavam cheios d'água. Tu não é só dor, Tobias, tu é prova, prova viva do que fizeram. Pela primeira vez, eu não me senti só vítima, me senti testemunha. E testemunha carrega a responsabilidade. Comecei a falar, primeiro com ela, depois com 2 colegas do mercado. Um deles, mais velho, também tinha vindo de Seringal. Confirmou cada palavra com um olhar pesado. Eu vi igual, Tobias, igualzinho, só que nunca tive coragem de falar. Descobri que meu silêncio era o silêncio de muitos, que o medo tinha enterrado voz demais naquela terra, que se eu não falasse, ninguém ia lembrar. Mas falar não era fácil. Cada vez que a boca abria, meu corpo tremia, as mãos suavam, o coração disparava. Às vezes eu travava no meio da frase, voltava a ser menino na varanda, esperando a porta fechar. Ainda assim, continuei. Passei a anotar em pedaços de papel tudo o que lembrava. Guardava numa caixa de madeira escondida no quarto. Escrevia nomes, datas, castigos, rostos. Não queria que a memória morresse comigo. Era como se cada palavra fosse tijolo para levantar um muro contra o esquecimento. Teve uma noite que sonhei com meu pai. Ele estava sentado no toco, afiando a faca como sempre fazia. Só que dessa vez, ele olhou para mim e disse, agora tu fala por mim. Acordei suando, mas levei o sonho como ordem. No dia seguinte, juntei coragem e contei para mais gente. No mercado, no porto, até para uns estudantes que passavam anotando coisa em caderno. Eles me ouviram calados. Depois disseram que iam escrever também. Foi estranho. Eu, que passei a vida fugindo de olhar no olho dos outros, agora falava olhando firme. E cada vez que falava, sentia menos medo. Sentia raiva ainda, sim, mas era raiva que me movia, não que me paralisava. E uma coisa mudou. Pela primeira vez, comecei a sonhar com o futuro. Não só em fugir, nem só em sobreviver, mas em viver, em talvez ter uma casa, plantar meu próprio alimento, deitar sem medo da porta se abrir. E foi nesse momento que percebi que liberdade não era só não ter corrente. Liberdade era poder falar sem tremer, era poder lembrar sem morrer outra vez. Maria Clara disse uma frase que nunca esqueci. Teu passado não é tua prisão, Tobias. É tua prova de que tu sobreviveu. E naquele instante, mesmo sabendo que a cicatriz nunca ia sumir, entendi que eu não era mais só o menino da casa grande. Eu era homem. Homem com memória. E memória, quando não cala, vira arma. Eu passei a vida calado. Mas naquela noite, descobri que minha voz era o grito de todos que nunca puderam falar. Hoje, sou só um velho. O corpo já não obedece, a mão treme, o joelho range e a vista falha. Mas a cabeça, essa nunca deixou de lembrar. E lembrar é viver 2 vezes, ainda que doa mais na segunda. Me chamo Zé Tobias, nome simples, de homem que nunca teve nada, mas é o único pedaço que eu sempre tive meu. Nome que nem patrão conseguiu arrancar. Nome que ficou mesmo quando tentaram me reduzir a silêncio, a objeto, a carne sem dono. Vivi muito mais do que achei que ia viver. Enterrei pai, mãe, amigos,
Vi gente sumir sem corpo, sem marca, e eu fiquei. Não sei se foi castigo ou destino, mas fiquei. Fiquei pra contar. Depois que cheguei em Manaus, a vida foi dura, mas diferente. Trabalhei no mercado, no porto, em açougue. Conheci gente boa e gente ruim, como em todo lugar. Aprendi a ler e a escrever com Maria Clara, que foi mais que professora. Foi minha chance de provar para mim mesmo que eu não era só passado. Casei com ela. Não foi paixão de novela. Foi amor feito tijolo, construído com paciência, suor e cicatriz. Tivemos 2 filhos. Dei estudo, dei comida, dei silêncio sobre o meu passado, por muito tempo. Porque eu não queria que eles carregassem minha dor como herança. Mas um dia, meu filho mais velho perguntou por que eu nunca falava dos meus pais. E eu desabei. Contei. Contei com medo de assustar, mas contei. Disse da minha mãe morrendo de tosse e sangue, do meu pai caindo com a mão na terra, das meninas sumidas, dos meninos quebrados. Disse do patrão, do homem da corda, da senzala, da fome que fazia a gente comer até formiga. Eles ouviram em silêncio. Depois me abraçaram. E eu chorei como criança. Chorei alto, coisa que nunca tinha feito nem quando minha mãe morreu. A vida seguiu. Trabalhei até onde o corpo deixou. Depois passei a viver de lembrança e palavra. Alguns estudantes vinham me procurar, queriam ouvir a história. Eu contava. Não por gosto, mas por dever. Porque se a gente cala, a história morre. E se morre, acontece de novo. Hoje moro sozinho, Maria Clara se foi primeiro e os filhos seguiram a vida deles. Às vezes vêm me visitar, trazem os netos, me chamam de vovô. Eles riem, correm, brigam por doce. Eu fico olhando e penso, é para isso que eu sobrevivi. Para garantir que ninguém mais precise viver o que eu vivi. Às vezes, a lembrança ainda me pega de jeito. À noite, acordo suando, achando que tô de novo na varanda da casa grande, ouvindo o patrão chamar meu nome. O coração dispara, o corpo congela, mas logo lembro que ele já tá morto. E que quem sobrou foi eu. É estranho. Passei a vida toda com medo dele. E hoje, penso nele com pena, porque o tempo matou ele antes de me levar. E o que ficou dele foi só pó. De mim, ficou voz. Não sou santo. Carrego raiva até hoje. Carrego ódio da terra que engoliu minha mãe, da faca que quase cortou a língua do meu pai, da corda que prendeu tantos amigos. Mas aprendi a usar esse ódio como fogo de lamparina. Não para queimar, mas para iluminar. Já tô perto do fim. Sinto no corpo. A perna não segura, o peito falha, o olho apaga. Mas não tenho mais medo. Se a morte vier, vai ser só descanso. Não vou correr dela. Não vou me esconder, porque corri demais, me escondi demais. Hoje, só quero que minha história fique. Que alguém, em algum lugar, leia ou ouça e entenda que a liberdade não foi dada, foi arrancada com sangue. E se ainda existir algum menino sendo chamado para dentro de casa grande em algum canto desse mundo, que ele saiba, não é ele que tem que ter medo. São os homens de bota e paletó que deveriam tremer quando a gente sobrevive. Eu já fui silêncio. Hoje, sou memória. E memória, meu filho, é pedra. E pedra, quando rola a ladeira abaixo, não volta nunca mais. E se você gostou desse relato, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like e de me dizer de onde é que você está me ouvindo.